2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aí, estudando esse versículo, deu para entender um pouco o motivo e a preocupação de Paulo em escrever isso. Porque assim, 1 Timóteo foi escrito em mais ou menos 62, 64 depois de Cristo. É cerca desta data. 2 Timóteo foi escrito 3 anos depois. Foi escrito em 67. E Paulo morreu aproximadamente em 67, 68. Isso significa que 2 Timóteo foi a última carta que ele escreveu. Era, como está escrito em 2 Timóteo mesmo, ele diz no capítulo 4 que o tempo dele é chegado. No capítulo 4, versículo 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Era um homem já de certa idade, cheio de marcas, né? Um homem que foi açoitado várias vezes, sofreu vários naufrágios, ficou preso várias vezes, passou fome, passou muita necessidade. E aqui agora é um velho Paulo, né? Cheio de dores, cheio de preocupações, e o tempo dele está chegando ao fim. E nesse tempo que está chegando ao fim, ele manda uma carta para Timóteo. E é interessante como ele chama Timóteo, né? Meu amado filho. Isso está escrito no começo, versículo 2, ao amado filho Timóteo. Ele considera Timóteo como um filho. Tamanha é a motivação de Paulo escrever, para eu considerar ele como filho. No versículo 5, ele também diz que a fé de Timóteo é verdadeira. Que a mesma fé que a mãe dele teve, a avó dele teve, que as duas tiveram fé verdadeiras, que é a fé sem fingimento, que ele diz, essa fé também está em Timóteo. Outro motivo e preocupação de Paulo é que ele fala no 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3 ele diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No capítulo 4, versículo 3 ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parecia que naquele tempo Paulo já estava vendo sinais que os tempos seriam difíceis, que um tempo em que não suportariam a sã doutrina. E muito provavelmente ele diz aqui, como ele diz aqui também, que Demas, amando o presente século, se afastou, todos me abandonaram. Quando ele foi falar em sua defesa, ninguém apareceu, ele estava sozinho. E ele diz para Timóteo, venha depressa, eu ainda quero ver você, né? E essa carta é um velho, o velho Paulo, quase clamando ao seu amado filho Timóteo. E é interessante, porque 1 Timóteo tem diferença. 1 Timóteo, Paulo escreve como ele escreve para que Timóteo colocasse a casa do Senhor em ordem. Ele diz isso no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 15. Ele escreveu todo 1 Timóteo para que, se Paulo tardasse, como está escrito aqui, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ele escreveu 1 Timóteo, para que, se ele tardar, ele fique ciente de como se deve proceder. Por isso que ele escreveu 1 Timóteo. E essa 1 Timóteo é cheio de conselhos para que ele colocasse as coisas do Senhor em ordem, escolhesse os diáconos, escolhesse bem os presbíteros, dá conselho para as mulheres não falarem. São muitos conselhos, mas coletivos, conselhos para a igreja, né? Claro que tem conselhos para Timóteo, mas a maioria delas é para a igreja, é visando o corpo de Cristo. Mas 2 Timóteo é mais específico para Timóteo. É interessante como ele diz, a primeira coisa que ele diz é reavives, despertes o dom que há em ti, foi o que a gente leu. Mas ele diz também, não te envergonhes do Evangelho, mantenha o padrão das sãs palavras, guarda o bom depósito, participa comigo dos sofrimentos, lembra-te de Jesus Cristo, várias coisas específicas para Timóteo. Aparentemente, essas preocupações de Paulo dos últimos dias, de tempos difíceis e tempos de desânimo, porque aparentemente Timóteo ele estava desanimado. O filho dele não estava com aquele ânimo todo que ele tinha no começo. Esse é o motivo, a razão, né, de Paulo, todas essas razões para Paulo escrever 2 Timóteo. E a primeira coisa que ele diz é, desperte o dom de Deus que há em ti. Aí eu queria até dizer, porque um dos motivos é esse, porque ele diz,
Por esta razão eu te admoesto, né? Mas que razão é essa? É todas essas preocupações que Timóteo tinha dos últimos dias, de tempos difíceis, de tempos de desânimo. Tanto que Paulo escreveu para Timóteo isso mais de uma vez. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. É quase a mesma frase de 2 Timóteo. Tamanha era a preocupação para que Timóteo exercesse esse dom que o Senhor deu a ele. Mas esse dom, eu estava vendo, não é um dom da salvação do Senhor, não é um dom da eleição do Senhor. Esse dom é o serviço ao Senhor. Esse dom que Paulo está dizendo aqui é o dom que ele recebeu, o encargo que ele recebeu no corpo de Cristo. Isso a gente pode ver em 1 Timóteo 1, no versículo 18, ele diz, né, este é o dever que te encarrego. Timóteo, ele tem um dever. E Paulo dá vários conselhos e muitas coisas bem diretas para que Timóteo faça. No capítulo 4, versículo 6, ele também expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Paulo vê Timóteo como um ministro. No versículo 14, que a gente já leu, né? Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das minhas mãos do presbitério. Quando diz imposição das mãos do presbitério, provavelmente não foi só Paulo que orou por Timóteo. Havia vários outros irmãos que oraram junto com ele, colocando as mãos em Timóteo. No capítulo 6, versículo 12, também relacionado ao serviço, né? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No capítulo 4, versículo 5, para terminar essa parte do ministério, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o dom que Timóteo recebeu. No versículo 9 do capítulo 1 também, Paulo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. O Senhor, ele nos chama não para a gente ficar sentado no sofá, né? Como a gente estava conversando aqui, as pessoas acham que eu e minha Bíblia, sozinho, não preciso de ninguém, não preciso reunir, não preciso de nada. Eu e minha Bíblia. Eu só preciso ler, eu entendo sozinho, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de nada nem de ninguém. Mas não é. Como diz aqui, o Senhor nos salvou e nos chamou com uma vocação, uma santa vocação. Aqui Paulo diz para Timóteo: desperte o dom, o ministério, o presente que Deus te deu. E quando ele diz desperte, reavive, acenda a chama, inflame novamente. Por isso que aparentemente Timóteo estava desanimado, porque na primeira carta ele diz: não te faça negligente. Mas na segunda carta ele diz: desperte, acenda novamente o dom de Deus que há em ti. Ele diz aqui também, no capítulo 1 do versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo não está somente em Paulo. Ele lembra aqui que também está em Timóteo. Ele quer que Timóteo continue, desperte, não seja negligente, cumpra o teu ministério. O Espírito Santo está em nós, não está somente em mim. E quando ele diz nos salvou, Paulo está querendo dizer: o Senhor não me salvou só, Ele te salvou também. Ele não me deu uma vocação só para mim, é uma vocação para você também, Timóteo. E essa carta, resumidamente, é isso. Mas aí eu fiquei até pensando, orando bastante, o que isso aplica para nós, né? Em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10, diz que nós fomos convertidos a Deus para servir ao Deus vivo. Nós fomos convertidos para servir a Deus. E é isso que Paulo escreve para Timóteo. E quantos serviços nós temos, né?
quantos dons, quantos presentes nós temos de servir ao Senhor. Que nós podemos servir ao Senhor no nosso trabalho, nos negócios, como a gente estava conversando, na nossa casa, com os nossos filhos. Esse é o ministério que nós recebemos. As esposas, as que trabalham também, as que ficam em casa, também têm um ministério, têm um serviço de cuidar das crianças, cuidar da casa. E isso tudo é um serviço. Isso tudo é um dom de Deus. Porque nós fomos salvos, como a gente leu aqui, o Senhor nos salvou, nos chamou, uma santa vocação. Primeiramente, o primeiro ministério que um homem e uma mulher começa a cumprir dentro de casa. Depois, esse ministério vai se estendendo para a igreja. Como eu até anotei aqui, o nosso serviço é dentro de casa, é com os irmãos, é com a igreja, no nosso trabalho, com os ímpios, no evangelismo. Nós servimos a Deus também como testemunho, né? Para o mundo. Isso tudo mostra o quanto Paulo estava preocupado com Timóteo, né? Por causa de tempos difíceis. Dias difíceis estavam para vir. E nós não estamos em tempos difíceis. Nós também estamos nos últimos dias. E olha como é que isso prova que estamos nos últimos dias, porque diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, e por aí vai. E no capítulo 4, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E esse é o mesmo tempo que nós vivemos, os últimos dias. E esses dias, Paulo disse para Timóteo reavivar o dom que Deus deu a ele. E essa mesma coisa nós devemos fazer. Mas eu queria, meditando nisso também, eu lembrei de um personagem que ele quis negligenciar a vocação dele, o dom que Deus deu a ele. Está em Êxodo 3. O nome dele é Moisés. Em Êxodo 3, o Senhor aparece para Moisés, né, na sarça. E o Senhor começa a falar com Moisés para que ele viu a aflição do povo e que o Senhor ia mandar Moisés. Aí no versículo 11, há uma resposta de Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Depois disso, o Senhor continua falando com Moisés. Aí no capítulo 4, versículo 1, há uma outra resposta de Moisés. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aí no versículo 10, o Senhor continua falando de novo, a outra resposta de Moisés: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor continua falando. E no versículo 13 ele diz: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Daqui um homem que o Senhor estava chamando ele, deu uma vocação, deu um dom para ele, um presente, um serviço, e ele não queria ir. Ele deu todas as respostas negativas possíveis aqui. Quando a gente lembra Paulo falando para Timóteo: não negligencie, não seja negligente com o dom de Deus que está em você. Aqui é Moisés, não querendo ir. Mas o Senhor, Ele, como a gente leu, Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas na sua determinação. Ele determinou. Mesmo Moisés não querendo ir, o Senhor o enviou. Com o tempo, o coração de Moisés foi mudado. Moisés é um exemplo disso para nós, referente a Timóteo, porque Timóteo também nesses dias de desânimo, provavelmente também Timóteo era tímido. Muitas vezes Paulo diz para ele que ninguém despreze a tua mocidade. Aparentemente Timóteo não era aquele cara que chegava para organizar: tem uma tarefa, eu vou resolver. Parece que Timóteo não era desse jeito. Ele precisava de um empurrão, precisava de um agito. E é esse agito que também nós precisamos, principalmente como pais. Porque nós tendemos a achar que nós não temos dom, nós não temos serviço, mas isso é mentira. Nós temos muito serviço. Como eu falei, nós trabalhamos fora, mas quando a gente chega em casa, há um segundo turno. Há o nosso outro serviço em cuidar das nossas esposas e cuidar das nossas crianças. E é isso que o Senhor falou muito comigo, né? Desperte o dom que há em ti. O dom, não a eleição do Senhor, mas o dom do ministério. O ministério de ser pai,
o ministério de ser um esposo fiel, fiel ao Senhor, um pai fiel ao Senhor, e ajudar as nossas esposas a serem mães, serem esposas fiéis também ao Senhor. Isso é, como a gente leu aqui, os tempos são difíceis, os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Parece que tudo está pressionando para que a gente desista, para que a gente desanime, para que a gente pare. Mas o Senhor continua nos mostrando na sua palavra que a gente deve continuar, deve perseverar, lutar por eles. Como Paulo disse para Timóteo, combate o bom combate. Seja um soldado do Senhor, sofre os sofrimentos, cumpra o teu ministério. Ele diz, esse é o dever que te encarrego. E nós temos deveres como pais, como esposo, como irmãos, né? Uns dos outros. E que o Senhor também nos dê graça, para que a gente seja reanimado. Como diz em Abacuque 3, aviva a tua obra, Senhor. Nós temos, nesses dias, nós temos precisado disso. O Senhor avive a sua obra em nós. Os dias têm sido maus e nós, assim como Timóteo, nós temos caído no desânimo, na negligência. Às vezes fazer as coisas empurrando com a barriga, fazendo as coisas negligentes, relaxadamente, né? Como diz a palavra. E que o Senhor nos perdoe também, que a gente possa orar mais ao Senhor sobre isso. Que o Senhor nos dê graça. Amém.